Olá, seja muito bem-vindo ao novo episódio do nosso podcast Viva a Voz Delas. Aqui a gente traz histórias reais de mulheres para nos inspirarem no nosso dia a dia. Elas nos contam como é possível conciliar a vida particular e a vida de empresária e dar conta de tudo que tem no nosso dia a dia. Hoje aqui com a gente tem a Juliana Balestrini Pilger. Falei certo, Ju? Falou certo. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast, a nossa tarde de hoje, para compartilhar um pouquinho da história da sua vida. Muito obrigada pelo convite e vamos lá. Ju, posso te chamar de Ju? Pode. Ju, eu queria, para começar o nosso podcast, que você contasse um pouquinho quem é a Juliana. Da onde a Juliana vem, o que a Juliana faz, como você se apresentaria para mim se eu não te conhecesse? Então, eu sou Juliana, sou natural de Pinhalzinho, sempre morei aqui, meus pais desde crianças vieram para cá, então a gente fixou residência aqui e eu falo que eu não troco Pinhalzinho tão fácil, então eu tenho 37 anos. Mãe de 2 filhos, do Vicente, 9 anos, e da Ágata, 3 anos. E o que você faz, Ju? Então, hoje temos a Fabrique Artes, né? Agora, no mês de junho, ela vai estar fazendo 12 anos. Então, nesse período, é a Juliana da Fabrique, né? A gente adota o sobrenome, né, da empresa, às vezes do marido, às vezes da empresa. Quando é solteira, do pai, né? Sempre vai adotando onde a gente mora. E me diz uma coisa, se você tivesse que se apresentar, mas você acabou de se apresentar para mim, né? Contar quem é a Juliana. Mas se você pudesse contar um pouquinho de quem é a Juliana, mas é algo que você nunca fala. Quem é a Juliana que você não costuma falar? Difícil. Difícil? Difícil. A Juliana, então vamos começar lá pela tua história, de quem moldou a Juliana que é hoje. Você falou que seus pais vieram muito cedo para Pinhalzinho e você cresceu aqui. Você cresceu aqui na cidade, cresceu no interior, como que era a tua infância? Foi na cidade, sempre no mesmo endereço. No mesmo endereço? Seus pais moram lá ainda? Sim, a gente só mudou a casa, mas o endereço permaneceu o mesmo. Ah, é? Que legal, é difícil isso hoje em dia, né? Então, a gente mora lá, então, desde sempre, né? Com 18 anos eu fui trabalhar na CIP CDL, e por lá permaneci 8 anos e alguns meses. Então, eu sempre falo que a CIP foi uma escola, foi uma faculdade, e grande coisa do que é a Juliana hoje é devido à CIP. Então, eu tive muito conhecimento, muitas oportunidades e sou muito grata por isso. E quando você saiu da CIP, você já foi para a Fabrique ou não? A gente já tinha a Fabrique há quase 1 ano e daí a gente tinha necessidade. Ou contrataríamos alguém para ajudar o Josi, ou eu largaria o meu emprego e desafiava a tocarmos a Fabrique iniciando, né? Que quando a gente iniciou foi um desafio muito grande, porque as pessoas não acreditavam, porque era algo novo, algo que não tinha em Pinhalzinho. Então, a gente acabou meio que indo de cara, assim, tipo, vamos ver se vai dar certo, né? Mas antes de tudo isso, a gente tinha o Sebrae aqui, né? Então, a gente fez uma pesquisa de mercado, a gente viu que era viável. Então, a gente se desafiou e partiu para isso. E o que você faz lá na Fabrique, além de empreender? Conta um pouquinho, como que é teu dia a dia lá na Fabrique? Então, a parte burocrática de documentação, financeiro, é toda comigo. Além de ajudar no atendimento, no desenvolvimento dos produtos, cliente. Ou seja, um pouquinho de tudo. Pouco de tudo. Pouco de tudo. E como é a Julie empresária, né, lá na Fabrique, que faz uma parte burocrática, né, a parte um pouquinho às vezes mais chata,
No meu ver, tá? No meu ver, ela é mais chata. Como que é a Julie lá na Fabric e a Julie lá em casa? Em casa. É meio que uma mistura, porque como a gente mora do lado da empresa, então acaba levando serviço para casa e casa para o serviço, né? Dá uma bagunçadinha aí. Eu não te perguntei, quantos anos tem seus filhos? O Vicente tem 9 e a Agatha tem 3. Tá. Ai, você falou do Vicente, eu não lembrava da Agatha. E quantos anos a Fabric tem? Ela faz 12 anos no mês de junho. Ou seja, quando as crianças vieram, vocês já tinham a Fabric? Já. Uhum. E você já tinha tido essa experiência de trabalho com o marido antes? Não. Foi a primeira vez? Primeira vez e várias pessoas falavam que não ia dar certo. Ah, é? Não ia dar certo porque era muito contato, muito convívio, tipo, era no trabalho e era em casa também. Mas eu acho que não é bem assim, né? Porque ou a gente separa, ou então é tranquilo, bem. Separa os assuntos, né? Mas é bem de boa. E como foi quando vieram as crianças? A vida de... Porque normalmente a gente sabe, né? Principalmente o Vicente, que é o mais velho, que a gente, quando vem um filho, né? A gente tem que conciliar essa vida de empresária e vida de mãe. Por mais que você falou que a empresa fica do lado da casa de vocês, imagino que deu uma balançada, né? Deu, porque quando o Vicente nasceu era só eu e o Josi. A gente não tinha nenhum colaborador. Então, antes do Vicente nascer, a gente ficava até 2, 3 da manhã trabalhando, porque a gente não tinha nenhum outro compromisso, né? E com a chegada do Vicente, isso deu uma reviravolta. Não tinha mais como, né? Por mais que o Vicente nasceu no dia 25 de janeiro, então eu trabalhei até no dia 24, né? Normal, né? Para mãe empresária. Só nós dois, então a gente não tinha como, né? E esse negócio de licença maternidade também não existe, né? Então, com o Vicente tinha 30 dias, eu estava trabalhando. Já tava e levava ele junto? Como que era? Levava ele junto no carrinho, no bebê conforto. E tocava a empresa com o bebê ali do lado. Ele era um menino calminho? Era. Ainda bem, né? É porque às vezes o meu chorava muito quando era bebê. Nossa, eu acho que se eu trabalhasse com ele, não ia ter condições de tanto que ele chorava. Mas ele era calminho, então, Vicente. O Vicente cresceu, tipo, toda pequenininho e foi crescendo e estando com nós lá, mas querendo, tinha interesse nas máquinas, né? Então. E como foi quando essa menina nasceu? Quando a Agatha nasceu, a gente já tinha um suporte maior de colaboradores, né? Então, foi mais tranquilo. Então, a gente tinha uma pessoa de nossa confiança, né? Então, que assumiu parte do que eu fazia. Uhum. Mas também não deu muito mais que 30 dias, porque é algo que fica agoniante, né? Tu tá lá em casa, teu filho tá dormindo e tu poderia estar trabalhando e não tá. Então, volta e meia eu dava uma escapada. Ia ver como tava. Meu Deus do céu. E você saiu da CIP, né? E começou a trabalhar na Fabric. E como foi? Você já sabia fazer essas funções que você fazia na Fabric? Como que foi essa troca da CIP para ir para a Fabric? Mudou muita coisa? Não mudou? Mudou muito. Eu sabia porque, tipo, meu horário na CIP encerrava, eu começava o terceiro turno, né? Então, fora do horário, a gente já trabalhava na Fabric, né? Então, às vezes, também a gente estendia esse horário enquanto eu estava na CIP. Então, sim, quando eu larguei, já era algo que eu sabia fazer. Você já estava treinando antes. Isso. Entendi. Já foi algo planejado, então, essa sua saída. Entendi. E como que é hoje? Eu te pergunto, sabe por quê? Essa mistura de mãe e empresária, porque o nosso podcast foi reagendado, gente, para vocês saberem. A gente tinha agendado uma data e na data que a gente agendou, não teve aula. E aí, o que aconteceu? A mamãe empresária aqui
me liga, Andréia, não posso participar, a minha menina não tem aula, não tenho com que deixar. Me conta um pouquinho, isso acontece muitas vezes? Acontece nas férias escolares, né? Então, eles passam as férias com nós. Então, a Fabric, na parte da loja, não tanto, mas na parte da produção acaba tendo boneca, tinta, lápis, canetinha, muita cola, porque a Agatha adora cola, então ela vira os tubos de cola e coloca pecinhas em cima. Então, acaba que a mãe fica mais online do que empresária, né? Fica mais mãe que empresária. E teve algum momento difícil nessa relação mãe e empresária? Alguma situação que aconteceu que você disse assim: ai, meu Deus, será que vou conseguir? Será que vai dar certo? Ou não? Foi sempre tranquilo? Foi tranquilo, porque eu tenho meu pai e minha mãe que moram com nós, então alguns suportes eles acabam nos dando, né? Então, fica em casa, quando cansou de casa vem para a empresa, ou ela vai e volta sozinha, a Agatha no caso, né? Então, acaba dando um suporte maior, né? A casa de vocês é aquela anexa ali na empresa. Exato. Então, quando tu fala ela vai e volta sozinha, é da casa para a empresa. Ah, tá, porque eu ia dizer, ela é novinha, hein, para andar na rua. Não, daí tem o portão na frente e a porta dos fundos, então... Ela vai e volta tranquila. Entendi. E tem algum momento que você se arrependeu de fazer essa troca? Não. De tipo, porque como você falou, né? Quando você trabalhava CLT, né? Tem horário para começar, horário para terminar. Quando a gente é dono do próprio negócio, tem horário para começar e não tem para terminar, né? E em algum momento passou pela tua cabeça assim: ai, não, acho que eu não quero mais, quero voltar. Às vezes dá vontade, né? Que a gente sabe que encerrou o horário, tá livre, né? Mas daí vendo toda a história, tudo que a Fabric já passou, as pessoas que já passaram por nós, então a gente acaba não. Tipo, vamos seguir, né? Até onde a gente conseguir. E não cansa. O dia a dia, empresária, mãe de 2 filhos. Por mais que você falou, tu tem o suporte dos seus pais. Mas a gente sabe que mãe é mãe, né? Então, é tudo mãe aqui, mãe lá, mãe olha isso. Mãe de um lado, mãe do outro. E como que você lida com esse cansaço do dia a dia? Às vezes é difícil, porque o Vicente não tinha problema de dormir. E a Agatha, às vezes, tem noite que não dorme, ou acorda muitas vezes, então a gente acaba não descansando. Então isso vai acumulando. Vai acumulando e... E o que você faz quando isso acumula muito? Surta? Eu dou uma surtada de vez em quando. Dou uma surtada e procuro minha terapeuta. Muito bom, terapeuta é bom também, né? Porque a gente precisa ter uma válvula de escape, né? Porque é dia a dia, é todo dia, né? Mãe, empresária, 24 horas, 7 dias por semana. Exatamente. Não tem muito descanso, né? Você falou no início que você, né, o Josi já trabalhava, já tinha a Fabric, né, e você tinha outro emprego. Quando você passou a trabalhar com ele lá na Fabric, você sentiu alguma resistência, às vezes, de algumas pessoas? Porque devia ter gente que já estava acostumada a lidar com ele, né, a negociar com ele, daqui a pouco... tinha você também na história. Você sentiu alguma coisa assim? Ou hoje mesmo, das pessoas chegarem e não querer ver com você? Porque quando a gente chega lá, é você que a gente vê, né? Existe isso na área de vocês também? Existe, ainda hoje. Não, eu preciso falar com o Josi. Tem que ser o Josi. Então, isso continuou com nossos colaboradores também, muitas vezes. Por mais que não era o Josi que fazia, que era... os nossos colaboradores, mas as pessoas achavam que tinha que ser com o Josi. Então, hoje, praticamente, o Josi nem fica lá na Fabric. Ele fica na parte da madeira, que é na nossa chácara.
Então é muito difícil o Josi estar lá. Mas ainda tem pessoas que vêm e falam, não, eu quero falar com o Josi, tem que ser o Josi. E aí tu vai ver, podia ser com você. Acontece muito, né? E me diz uma coisa, como nasceu a Fabric? Conta um pouquinho como nasceu. Porque vocês já estavam juntos na época que a Fabric nasceu. E como que foi esse processo de nascimento da empresa? Essa parte é mais voltada para o Josi, que é ele sempre fala, é a genética dele. O bisavô dele já gostava da parte de madeira, da parte de criação, eles tinham uma madeireira e foi passando. O vô gostava, o vô produzia, o pai também, e essa parte de criatividade, então o Josi já, Vem dele, é herança já. Então, antes mesmo da Fabric, ele já fazia alguns trabalhos manuais na nossa garagem. Já fazia-se isso. Já fazia algumas coisas até que... Então, a gente, vamos fazer alguma coisa? Então, a gente foi atrás, buscou, fez pesquisa de mercado. Você contou que o Sebrae, né, ajudou também. Então, financiamos como nós não tínhamos condição na época, a gente financiou a nossa primeira máquina, foi trabalhando com ela. São máquinas importadas, então nossa máquina veio com defeito de fábrica. Ai, que difícil isso. Então, a gente sempre fala que tem alguns clientes que acompanharam nossa história desde o início, mas a gente nunca deixou eles na mão. Então, eles sabiam que às vezes o pedido atrasava porque a máquina parou e a gente não sabia o que fazer. Na época dependia de técnicos, né, que vinham de São Paulo. E com o passar do tempo a gente foi adquirindo novas máquinas e o Josi acaba fazendo toda a manutenção delas. Então a gente não precisa mais esperar por um técnico, né? Então, se não tiver uma máquina funcionando, vai ter outra. Entendi. E como que você? Como que você entrou ali na empresa? Porque por uma questão burocrática, digamos assim, né? Ou contrata alguém ou você vai lá. Mas você gostava dessa área? Gostava, porque eu gosto de... Eu sempre falo que se quiserem me deixar numa sala fechada, sem ver ninguém, com planinhas, com números, com alguma... Essa parte burocrática pode me deixar que eu fico tranquila. Então você realmente gosta muito do que tu faz. E a parte criativa? Como que é a Josi nessa parte? Hoje já é natural, né? Já é normal. Então a gente sempre fala que dificilmente a gente começa algo totalmente do zero, né? Então, nesses 12 anos, a gente tem arquivo dos clientes salvos, a gente tem um acervo muito grande. Então, a gente pega uma ideia de um, pega uma ideia do outro e vai juntando e vai construindo. Né? Mas essa parte criativa, é você que ajuda também? Sim. Ou só na burocrática? Não, é a parte criativa também. Ai, que legal. Conta um pouquinho como funciona isso. Vamos supor, eu chego lá, eu quero alguma coisa para dar de presente para o pessoal que participa do Viva Voz delas. Vocês ajudam nessa parte de criação também. No caso, é você que eu vou encontrar lá, né? Então, você ajuda sugerindo ideias, criando coisas, como que é? A gente ajuda, a gente tem... acaba encaminhando algumas fotos, né, de produtos que já foram feitos, de modelo, ou se o cliente já tem alguma ideia, que nos mande, né, para a gente estar vendo se é possível, se não é. Então, o cliente definindo, a gente faz um desenho em 2D, né, no Corel, para depois ir para a máquina e a gente transformar esse desenho de traços no produto final. Né? Numa peça. E você consegue ter essa visualização assim? Sim. Hoje já consegue fazer isso? Saindo dos números para essa parte criativa? Sim. E me diz uma coisa, quando você começou lá na Fabric, você lembra como era as primeiras pessoas que você atendia? Porque era diferente, né? Da CIP. Sim. Você lembra quem foi as primeiras pessoas assim que você atendia? A gente tem vários clientes que a gente fala que tá desde o início. O Sandro da Vale do Sol é uma das pessoas que sempre nos incentivou e
tá com nós desde a época da abertura, né? Então, ele sempre foi uma pessoa que ajudou, que deu força, que trazia as ideias que ele precisava, então a gente precisava desenvolver e pôr em prática, né? Teve outro pessoal de decoração que fazia também e a gente ia fazendo, né? No início, então, era bastante gente da decoração que procurava vocês. Às vezes a fábrica era conhecida como a fábrica de caixinhas, né? E a gente fazia bastante caixinhas, né? Então... E hoje, como que é conhecida a Fabric? A gente trabalha bastante com o personalizado. Então, a gente tem a loja, tem a questão de algumas peças prontas, produtos prontos, mas o nosso forte é o personalizado. E se nós falarmos da Julie empresária? O que o empreendedorismo, né, a Julie empresária aprendeu que talvez não teria aprendido se continuasse no CLT? Eu acho que sim, era CLT, mas eu trabalhava com empresas, né, na CIP, que ajudavam no desenvolvimento das empresas, dos colaboradores. Então, é algo que foi estruturando mais. Mas tem alguma coisa que você diz assim, não, eu achava que era assim, e depois que eu virei a empresária, eu percebi que não é bem assim. Eu acho que é a questão que a gente vive mais pela empresa do que pela gente. É? E como que a Julie mãe se sente com isso? Às vezes culpada. A culpa acompanha. Nasce uma mãe, nasce uma culpa, exatamente, né? Mas você consegue? Como que você consegue ter essa... Se consegue ter, né? Como você consegue conciliar isso? Você falou que, por exemplo, férias, feriados, dias que não tem aula, né? As crianças vão para a fábrica também, ali para a empresa, né? Também. Como que você consegue conciliar? É sempre levando eles para a empresa? Como você se sente com isso? Hoje a Agatha é muito apegada a mim, então na parte da Agatha sim. Mas quando não tinha a Agatha, que era o Vicente só, ele ia na casa da avó, ficava 2 dias lá, então ele saía de casa e continuava a rotina normal. Agora com a Agatha, o Vicente se vira sozinho, já tem 9 anos, então ele adora fazer uma comida para ele, então às vezes meia tarde ele chama a mãe, eu quero fazer isso, como é que eu faço? Então essa é uma liberdade que a gente tem, eu posso sair da empresa e ela tá ajudando ele, né? E a Agatha tá um pouco mais independente, com 3 aninhos, então não é todo momento que ela tá comigo. Então, e se ela precisar, eu consigo sair e dar atenção para ela também. Você diria que essa liberdade de poder sair seria uma grande vantagem do empreendedorismo para você? Sim. Isso faz diferença na sua vida como mãe? Faz muita diferença. E você sente isso neles, nas crianças também? Sim. Que eles não vão estar sozinhos, né? Então, se precisar, o Josi, alguém vai poder largar o que está fazendo e atender eles, né? E você se arrependeu algum dia de ter saído? Porque você disse assim, às vezes até penso, né, que talvez poderia voltar. Mas você se arrependeu algum dia de ter dito, eu não deveria ter saído? Talvez mais no início, né? Então, como a gente não tinha certeza, enquanto CLT, início do mês eu tinha meu salário, né? Tipo, se tinha venda, se não tinha, né? Eu tinha meu salário. E na Fabric talvez isso pesou, né? Um pouquinho, mas não que... então a gente sempre teve nosso salário. A gente fala que a gente sempre soube separar a Fabric da vida, né? Isso. Do empresário. É legal isso, porque muitas vezes o grande erro, né, quando a gente empreende é não separar, né? É uma coisa... A empresa paga a conta da casa, paga a conta da empresa, né? E aí fica aquele bolo e não sabe o que é o que, né?
Então, que bom, mas também vocês disseram que fizeram Você já era basicamente da área, já trabalhava com empresários, né? E isso facilita bastante, né? Ajudou bastante. E se você desse misturando a Júlia, que trabalhava ajudando os empresários, a Júlia empresária, se tivesse que dar um recado para quem está começando hoje, principalmente focado nas mulheres, né? Se você tivesse que falar para alguém que está na dúvida, eu tenho meu emprego, mas que tivesse uma situação como você, meu marido está precisando de ajuda, está precisando de alguém, será que eu saio para ajudar ele ou será que a gente contrata uma pessoa? Porque muitas empresas preferem contratar, né, do que a esposa ir ajudar e fazer o negócio crescer. O que você diria para essas pessoas? Que não pode desistir, né? Primeiramente, eu acho que vai ter que ver como é que tá a relação com o marido, né? Porque se tiver... se não tiver boa, talvez seja pior, né? Mas sim, se tiver tudo bem e eu acho que tem que separar, saber separar, principalmente no início, né? A vida pessoal da vida profissional, mas sim, tentar e ir para ser uma empreendedora, para ir em frente. Hoje o Sebrae continua ajudando, em Pinhalzinho tem a sala do empreendedor, né? Então eu acho que hoje tem muito mais recursos, mais apoios do que na época que eu tive que decidir, né? Então que sigam seus sonhos, que batalhem. Vai ter dias difíceis, sim. Acho que em todo lugar tem, né? Mas que não desistam, que sigam em frente. Você mencionou antes que algumas pessoas disseram que talvez não seria bom, principalmente por trabalhar com o marido, né? Que talvez não seria bom e tal. Você lembra quem foram essas pessoas? Não tô querendo que você conte, não, tá? Quem foram as pessoas. Mas assim, você lembra quem foi hoje, quando você olha para elas? Porque hoje você percebe que não foi um sucesso, vocês conseguiram. E eu posso perceber que vocês têm bem claro, né? A Júlia e o Josi, marido e mulher, e a Júlia e o Josi, empresários, né? Bem separado. Hoje, quando tu olha para essas pessoas que achavam que não ia dar certo, o que você sente? Eu sinto feliz, porque eu sei que pessoas que falaram já tinham tentado e não tinha dado certo, acabou que fecharam a empresa, né? Então eu me sinto feliz que, tipo, a gente foi vencedor e conseguiu, né? Aquela sensação de vitória, Exatamente. Né? Conseguimos, aprendemos e cada vez crescendo mais. E o seu filho hoje tem 9 anos, né? Que você falou. Você sente que ele gosta do negócio ou ele não vai lidar com Ele, quando ele era menor, ele sempre falava que ele ia trabalhar na fábrica. Daí passou alguns anos e ele falava: mãe, mas eu acho que eu quero ser bombeiro. Como toda criança, né? Toda criança quer ser bombeiro, né? Daí a gente falou que se ele quisesse ser bombeiro, ele podia ser, né? Mas que ele poderia conciliar as duas partes, né? Então ele ficou claro com isso. Às vezes ele vem e ajuda nós, ou se a gente pedir para ele fazer alguma coisa, ele faz, mas ele fica 1 hora, meia hora e fala: tô cansado. Já cansei, né? Mas ele gosta, ele segue essa linha de criatividade, porque como no corta laser acaba sobrando muito retalhinho, a gente não joga fora. A gente tem uma caixa separada que a gente guarda para as escolas. Então ele adora criar e desenvolver algumas peças. Às vezes ele fala que ele monta uma peça e coloca preço e leva lá para a loja. Vai vender. E daí ele fala: se vender, o dinheiro é meu. Bom saber, tem o cantinho do Vicente lá lá na fábrica também, né? E ele já teve momentos que ele falava: mãe, eu quero umas peças. E ele saía com um carrinho, colocava as peças em cima do carrinho e saía oferecendo para a vizinhança. E então esse vai ser empreendedor. Vai. E o que você diria para sua filha? Hoje ela está com 3 aninhos, né? Ela só joga cola para tudo que é lugar, ainda não está vendendo peças como o Vicente. Mas o que você falaria para ela
se ela tivesse 18 anos e você tivesse que aconselhar ela entre ser empreendedora e trabalhar para alguém, o que você aconselharia? A gente, nem com 18 anos, a gente já fala isso agora, né? Que eles precisam saber que nem tudo é fácil, né? Mas que eles precisam se dedicar e conseguir para chegar, conquistar o que eles querem, né? Então, eu acho que a gente vem de casa com esse conceito, né? Tipo, se dedicar, se doar, ter ciência do que quer, né? Para conseguir chegar lá no ser empresária, ou se quisesse CLT, que seja, mas que faça alguma coisa por amor, não por obrigação, né? Você falou que você aprendeu isso de casa. Eu acho que eu não cheguei a te perguntar. Você é filha única? Você tem irmãos? Não, eu tenho uma irmã mais velha. E ela mora aqui em Pinhalzinho também? Também. Uhum. Não trabalha na Fabric também? Seguiu a mesma linha que vocês? Não. Também não? E os seus pais que moram aí com vocês? Como que é a relação deles com vocês, com os netos, com a filha empreendedora? Hoje já é mais normal, é bem tranquilo, tipo, não tem nada de especial, Você sabe que no início, quando eu trabalhei um tempo, né, home office, e era engraçado porque para os meus pais eu não trabalhava, porque eu estava em casa, sabe? Para os meus pais parecia que eu estava em casa, eu podia a qualquer hora. Meu pai, às vezes, 3 horas da tarde, chegava na minha casa. Vim tomar um chimarrão. Achava que eu estava de boa. Isso não acontece na sua família? Não. Nunca aconteceu? Seus pais são mais sábios. Não, às vezes, tipo, precisa levar médico em algum lugar. Sim, é a gente que sabe que a gente tem mais liberdade do que a minha irmã ficar saindo do emprego dela para atender. Então, a gente, como tem essa liberdade, acaba assumindo mais essa parte. Essa é a parte boa, né? Os perrengues a gente finge que esqueceu, né? Mas tem algum que você lembra, assim, que foi um momento mais difícil, assim? Ou, tipo, esqueci um pedido, alguma coisa assim que te marcou? Um pedido não. A gente tem um episódio que a gente fala e a gente lembra e acaba dando risada, porque eu brinco até com as meninas que ajudam nós, que eu aprendi a não comprar parcelado desde criança. Meu pai sempre falava assim, tu não tem dinheiro? Então espera mais um mês, junta o dinheiro e vai lá e compra à vista. Então isso é algo que eu levei para a Fabric e não abro mão, sabe? E teve um período lá no começo que o Josi ainda era CLT também, a gente já tinha a Fabric e ele estava em viagem numa feira. Daí ele falou, eu preciso desse material, mas a Juni está trabalhando e ela não consegue pagar agora. Então faz um boleto que assim que ela conseguir, ela já paga. E o material veio com o boleto e eu esqueci de pagar. Porque nossas compras são todas, tipo, a gente geralmente paga antecipado, né? Ou paga na hora que chega. E eu esqueci de pagar. Daí chegou um dia depois do vencimento, a empresa chamou, né? Daí a gente começou a rir, porque não era nosso costume ficar pagando o boleto. Então a gente acabou esquecendo de pagar o boleto da matéria-prima. Acontece, né? Quem nunca esqueceu um boleto para pagar? Mas é hábito, né? Quando a gente tem um hábito. E eu vejo, assim, que bem interessante, eu vejo nessa nossa conversa, sabe, Julie? Uma lição bem legal. Em que sentido? Uma que você falou, e a gente sempre gosta de pegar uma frase, e você falou uma frase de que independente do que você vai fazer, se você vai ser empreendedor ou CLT, né? O importante é se dedicar e fazer com amor. Gostei bastante dessa frase. Você disse que levou de casa essa frase. Vou levar para mim também, tá? Gostei muito dessa frase. Acho ela muito verdadeira.
Mas o que eu percebo assim da nossa conversa hoje é que serve para todas as empreendedoras, para quem está querendo decidir se vai empreender ou se não vai empreender, que dá aquele medinho, né, de sair do salário certo, que nem você falou, para ir para um salário que não sei se vai dar certo ou não vai dar certo. Às vezes não vou receber dia 5, vou receber dia 20, né? Às vezes não vou receber naquele mês, passa para o outro, né? Mas uma coisa que você falou bem do início, acho que foi uma das suas primeiras falas, que quando vocês pensaram em abrir empresa, vocês já fizeram uma pesquisa de mercado, vocês já foram ver, né, a necessidade do mercado, vocês foram pesquisar, contaram com a ajuda, você mencionou nesse caso o Sebrae, mas existem outros órgãos que podem ajudar também, e isso faz diferença, né? Faz toda a diferença. Você começar já alinhado. Claro que você falou que você adora números, né? Podia te trancar numa sala que você fica de boa, né? Mas eu acho que isso é o grande medo de quem está empreendendo hoje. De não conseguir, não saber. E vocês eliminaram esse medo fazendo pesquisa de mercado, entendendo o que o mercado precisava. E isso é muito bacana. Você julga, talvez, que essa atitude de vocês veio dessa sua experiência que você tinha com os empresários, com as empresas? Também não sei, talvez tenha vindo do Josi, né? Acho que sim. E antes de a gente ter a Fabrique Artes, eu fiz o curso Empretec, que eu acho que é um norte para todo mundo que queira ser empreendedor. Uhum. Quando eu fiz, eram 7 dias. Então, é algo que te desestrutura fisicamente, emocionalmente e psicologicamente, né? Mas é um curso que eu falo que ajudou muito, né? Então, você aprende na prática a abrir uma empresa, né? Então, já foi um fortalecimento maior. E depois, quando a gente já tinha a Fabrique, o Josi fez o curso do Dale Carne. Uhum. Então, são cursos muito parecidos, né? Eu não conheço esse segundo, já só de ouvir falar. Não fiz, mas já ouvi falar que é muito bom. Então, mas eu acho que são cursos, tipo, que te dão um norte, que te auxiliam, né? Então, que além de você pedir ajuda com essas instituições que auxiliam, então eu acho que tem que se preparar você, pessoa, antes de abrir mão do que você está fazendo para poder empreender. Julie, muito obrigada pelas suas palavras. Adorei conversar com você hoje. E eu acho que isso é o que a gente leva da sua história, né? Se você está aí em casa pensando com medo de abrir um negócio, ouve esse podcast de novo, porque isso que a Julie falou é muito importante. Se prepare com cursos, muitos cursos são gratuitos, né? Que tem no mercado hoje. Não sei se esses em questão, acho que não são, né? Que você mencionou, mas tem muitos cursos que são gratuitos e que fez a Julie também ter segurança, né, Julie, para empreender e ter esse pé no chão, fazer as coisas do jeito certo, fazer as coisas com segurança, sem medo. Então, se você que está aí do outro lado sente que esse podcast serviu para você, assista de novo, se sirva para alguém que você conhece também, mande para essa pessoa e confira que nós temos mais podcasts, vamos chamar muitas outras mulheres aqui para conversar com a gente. Julie, gostaria de agradecer. Se você tem mais alguma coisa que você gostaria de falar para quem está nos ouvindo, esse é o seu momento. Eu agradeço vocês pela oportunidade de estar aqui e que quem tiver realmente interesse, não desista. Vá em busca do seu sonho, vá em busca dos seus objetivos, que a gente consegue, né?
consegue conciliar. Exatamente. Consegue conciliar a esposa, a mãe e a empresa, né? Exatamente. Obrigada, Julie. E vejo vocês no próximo podcast.